Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao programa Pergunta pra Físio. Aqui a gente discute tudo sobre as patologias que mais geram dores no corpo das mulheres. E eu sou a Vanessa, fisioterapeuta, e o tema de hoje é como melhorar a sua postura para você não sentir mais as dores no corpo. Então, se você já percebeu aí que você tem algum problema postural, alguma alteração aí na sua postura que já te chama a atenção, fica por aqui. E se você ainda não sabe identificar, fica tranquila que aqui nessa aula a gente também vai aprender a identificar o que mais causa dor, o que mais causam as tensões e o que mais desenvolve as patologias no corpo das mulheres. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar é por que melhorar a postura, né, para não sentir mais dor no corpo, no que isso influencia. Bom, o nosso corpo, ele tem ali uma postura, né, nosso corpo tem algumas curvaturas na nossa coluna, tem algumas localizações ali, alguns ajustes no nosso corpo que podem se influenciar e gerar as dores e gerarem as tensões. A gente vai falar principalmente nessa nossa aula de hoje aqui sobre as dores que acometem mais essa parte de cima aqui do corpo. Então, se você tem dor no seu pescoço, se você tem dor também nos seus ombros, se você tem dor lá nas escápulas ou até no meio das costas, a gente vai falar mais profundamente sobre essas patologias, sobre essas dores aqui hoje. E quando eu tenho uma boa postura, quando eu tenho assim uma postura mais alinhada, vamos falar assim, a gente consegue absorver melhor os impactos do nosso corpo e a gente consegue poupar energia e consegue fazer com que uma musculatura, com que uma articulação, um tendão, um nervo ali, ele não tenha uma sobrecarga, ele não fique ali sobrecarregado, não seja exigido além do que ele nasceu para fazer, tá? Eu não gosto muito do termo de postura ideal, postura perfeita. Não, embora eu seja especialista também em postura, né? Uma das minhas especialidades é postura, eu não gosto de falar assim, essa regra, existe uma postura ideal. Não, a postura ideal, a melhor postura que a gente pode ficar é aquela que não coloca o nosso corpo em sofrimento e que a gente consegue levar a nossa vida normalmente, sem ter sobrecarga e sem ficar sentindo dor. Algumas pessoas, algumas mulheres, acabam mandando, até recebo pergunta assim, Vanessa, minha postura não é muito retinha, eu queria melhorar a minha postura para deixar ela um pouco mais reta, né, para eu ficar mais alinhada. E aí que começa o grande erro, por quê? Ter uma postura reta não é ter uma postura alinhada, já vou te explicar por quê. Se você perceber aí no teu corpo, a gente tem algumas curvaturas, certo? A gente tem algumas curvas para dentro na nossa coluna e a gente tem algumas curvas para fora. As curvas que são para fora são conhecidas como cifoses. As curvas para dentro são conhecidas como lordoses. Primeira coisa que você precisa entender, isso é natural, tá? Todo mundo tem cifose, todo mundo tem lordose. Agora, algumas pessoas têm hipercifoses, então é um aumento da coluna, aquela coluna corcundinha. Já consegue pensar aí se você tem essa coluna corcunda ou se você conhece alguém que tem essa coluna mais arredondadinha? Então, isso é uma hipercifose, que é um problema postural que pode causar dor nas costas. Agora, quando eu tenho uma curva maior ali, por exemplo, lá no meio, no final das costas ali, na coluna lombar, ou então aqui no pescoço, eu tenho uma curva para dentro. Isso é uma lordose, o normal. Agora, quando você tem uma curva mais acentuada, aí a gente vai chamar de hiperlordose, que ela tá além ali do que ela precisava estar. Algumas mulheres acham que a gente tem que ter a coluna reta. Por que a gente não tem que ter a coluna reta? Porque essas curvaturas, elas são responsáveis por a gente conseguir ter movimento no nosso corpo, para a gente conseguir absorver todos os choques, todos os impactos. E impacto não só quando você faz alguma coisa de pular, de dançar, não, até mesmo quando você fica em pé, quando você levanta de uma cadeira, quando você vai fazer uma caminhada leve, ainda assim a nossa coluna, ela tem ali alguns choques, ela passa ali a absorver alguns choques. E se eu não tenho curvatura, se eu tenho a minha coluna reta, eu tenho muito mais chance de ter artrose, de ter ali
o disco vertebral com algum problema, então hérnia de disco, ter algum escorregamento de vértebra, algum problema na minha coluna pode acontecer se eu tenho a minha coluna totalmente retinha. Então, é errado. Ninguém tem que ter a coluna reta, tá? A gente precisa ter curvaturas. Primeira coisa. Então, para eu ter uma boa postura, significa ali que eu tenho curva onde eu preciso ter, né? Um pouco mais de curva em alguns lugares, uma curvinha para dentro em alguns lugares, uma curvinha para fora em alguns lugares. Então, esse balanço ali é o que eu tenho um equilíbrio na minha postura, que seria uma postura mais próxima do ideal, embora eu não goste de usar essa palavra, como eu falei aqui para vocês. E aí, existem mais algumas coisas na nossa postura que podem chamar atenção aí para você perceber no seu corpo se você tem alguma dessas alterações. Então, primeira coisa, se observa, veja se você, por exemplo, de ladinho, se você tem ali uma coluna mais cifótica, né? Uma curvinha mais arredondadinha, tá? Tem que ter um pouquinho de curvinha. Eu, aliás, não tenho. Minha coluna é mais retinha, um pouco mais retinha do que ela deveria ser. Tem que ter a coluna um pouquinho mais redondinha. Se eu tenho coluna redonda demais aqui, eu tô sobrecarregando ali toda a minha coluna. Ela vai se ajustando e vai gerando alguns comprometimentos ali em outras partes do meu corpo também. Você já vai entender. Uma outra coisa que chama atenção, bastante atenção, é quando eu tenho ali o bumbum muito empinado lá para trás, assim, eu tenho uma curva muito acentuada aqui na lombar, que quando você deita lá no chão, fica um buracão embaixo das costas. Aí é uma hiperlordose, que também é um desvio postural, que ele é importante. O que significa? Quando eu tenho a minha coluna com uma curva muito grande aqui, significa que os músculos lá das minhas costas, eles estão assim, ó, muito contraídos, e a musculatura aqui da frente do meu tronco, ela tá muito solta, ela tá muito esticada. Essa parte aqui da frente tá muito esticada, meu abdômen, minha parte torácica, e a parte lá de trás tá espremida. Tá muito espremidinha ali e a musculatura tá ficando muito tensa. Já quando eu tenho uma coluna com mais curvatura aqui, uma hipercifose, significa que essa parte aqui da frente do meu peito, essa parte do meu tronco, ela tá toda mais encolhidinha e a parte lá de trás, ela tá mais alongada, tá parecendo um paraquedas aberto lá atrás, ó, minhas costas, de tanta curvatura, excesso de curvatura. Outras coisas que chamam a atenção também, que você deve reparar, por exemplo, é aquela cabeça que ela é anteriorizada, que é o pescoço de pato, que é aquela cabeça assim, ó. Conhece alguém? Ou você é assim, que fica relaxada aqui, ó, e o queixo vai lá pra frente? Então, quando eu tenho um queixo muito assim lá na frente, eu tenho automaticamente aqui, ou a minha cabeça escorregou lá pra frente, ou então acentuou, aumentou demais a curvatura aqui do meu pescoço. Isso vai fazer, ó, com que meu pescoço fique mais curtinho lá atrás. Então, eu tô espremendo lá os meus discos vertebrais, colocando em tensão todos os ligamentos, os tendões, que estão ali contraídos para tentar segurar essa cabeça. E eu também tô com essa musculatura aqui da frente totalmente frouxa, muito esticada, muito alongada e bastante enfraquecida. Então, se eu tenho alguma dessas alterações, já vai gerar dor de cabeça, vai gerar dor no pescoço, vai gerar aquela dor que desce para os ombros, até que irradia lá para as asinhas, para as escápulas e também até para o meio das costas, coluna torácica. Por isso que hoje a gente vai focar nessas regiões aqui. E aí, tem também algumas mulheres que têm o ombro que é mais rodado aqui para dentro, que puxa assim, ó, né? Que é o ombro com rotação interna ou ombro anteriorizado. Então, aqui eu já tô, ó, com um fechamento maior aqui da minha parte do tórax e automaticamente ele já vai aumentar lá atrás o quê? A corcunda também, tá bom? Então, essas são as mais gritantes, né? São as alterações posturais que você provavelmente já viu em alguém ou até já percebeu no seu corpo um pouco dessas alterações, que elas são as mais frequentes aí. E algumas mulheres não se dão conta de que as dores que elas sentem no corpo podem ser sim por conta dessa postura ruim, né? Podem estar ligadas
a essa postura. Por quê? Se eu fico numa posição, com uma postura que não tá muito boa durante muito tempo, eu vou sobrecarregar o meu corpo, eu vou gerar tensões e vou exigir demais de alguns músculos ali do meu corpo. E aí, por que melhorar a postura é importante? Vai muito além de estética, né? De tirar uma foto. E tem muita mulher que se identifica, né? Principalmente quando vai tirar uma foto e fala: nossa, meu pescoço tá lá pra frente. Nossa, eu tô muito curvada, né? Nossa, eu tô muito torta, né? Algumas mulheres percebem isso, mas vai muito além. Porque quando eu tenho alguma alteração ali no meu corpo, uma alteração mais postural, ela pode gerar dor, ela pode gerar sobrecarga nas articulações, na musculatura, nos tendões, nos nervos, mas também pode comprometer até mesmo as nossas vísceras. Então, se eu tenho alguma alteração na minha coluna, por exemplo, ela pode ser grande responsável por algum problema que eu tenho no meu intestino, que eu tenho no meu pulmão, pode ser que aconteça isso. Os casos de escoliose, já ouviu falar que é aquela coluna mais tortinha assim pro lado, que ela pode ser tanto em C ou então tanto em S? Essa alteração da coluna, que é bastante falada quando na adolescência, né, meninas que às vezes precisam até usar aqueles coletes, né, para corrigir essa alteração postural, que é um pouco mais grave, assim, né, dependendo da angulação, de quantos graus tem ali de escoliose, ela não acontece somente ali na infância, somente na adolescência. Não, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ali diminuindo os espaços da nossa coluna, né, vai aproximando um osso do outro. Isso também pode colaborar e gerar essa alteração na coluna mais tortinha. E isso daqui, essa alteração para o ladinho, assim, e às vezes até mais torcidinha, ela também pode dar problemas seríssimos de respiração, porque se for muito grande a angulação da escoliose, pode até ser necessário fazer uma cirurgia para tentar corrigir, para que não aconteça de acometer algum órgão interno, principalmente o pulmão, que pode ser pressionado, ok? E aí, quando eu tenho uma melhora da minha postura, uma consciência melhor da minha postura, eu me coloco melhor, eu consigo corrigir todas essas alterações posturais, isso vai interferir tanto na tua qualidade de vida, porque você não vai ficar sentindo mais dor no final do teu dia, não vai ficar sentindo limitação na hora de fazer alguma coisa, não vai se incomodar com o seu corpo e também vai diminuir essa sobrecarga, porque se eu tenho um ombro que está rodado para dentro, ele já vai sobrecarregar lá o meio das minhas costas, que já vai começar ali efeito dominó, né? A cabeça já vai deslizar para frente, então eu já tenho dor no meio das costas, já tenho dor nos ombros, já tenho dor no pescoço, tá? Tenta identificar aí, se você tem mais de um local de dor, provavelmente acontece porque a sua postura, ela tá todo momento ali lutando ali, todo momento insistindo para tentar fazer ali uma compensação que vai gerando uma sobrecarga em outra parte do meu corpo. Então, por isso que eu falo sempre, né? O problema, né? A grande causa da dor, ela nunca é somente num local. E por mais que você faça um exame aí, você identificou, por exemplo, que você tem aí uma artrose na sua coluna cervical. Quando tem um problema em um lugar, pode ter certeza que ele está ligado a vários outros pontos, que ele está sobrecarregando várias outras partes. Então, se eu estou com dor no pescoço, não adianta só eu ir lá e fazer exercício, tratar, fazer qualquer terapia só no local da dor, só ali no pescoço. Isso vai dar um alívio momentâneo, mas alívio não é tratamento, e tratamento é eliminar a dor. Agora, se eu só tenho um alívio momentâneo ali, não está resolvendo o meu problema. Aí algo precisa ser feito para que você saia aí dessa crise, né? Dessas crises frequentes de dor. Porque se você trata o local da dor, tem um alívio durante alguns dias, durante alguns meses, mas depois essa dor volta, significa que o problema não está ali. Mesmo que você tenha pego um exame ali, fez uma ressonância e apareceu lá, tô com hérnia de disco, tô com artrose na cervical. O problema pode não estar vindo dali. E uma das coisas que é muito, muito, muito responsável ali pelas dores, e que muitas mulheres não sabem da importância que tem isso, então aproveita aqui, ó, essa informação que eu vou te dar, é que as nossas escápulas, já ouviu falar? As nossas asinhas ali atrás das costas, elas são
o grande ponto-chave. O grande ponto-chave. Por quê? Toda vez, é difícil você ter ali um problema na escápula só isolado, mas todas as vezes que você sente dor no teu pescoço, que você sente dor nos seus ombros ou que você sente dor no meio das suas costas, todas as vezes, as suas escápulas, elas vão estar ali, ó, se contraindo totalmente, fazendo movimentos menores para que você consiga levar a tua vida adiante. Então eu não posso ignorar as minhas escápulas, tá? Elas são muito, muito importantes e a gente vai fazer alguns movimentos aqui para você testar, inclusive, como que tá o funcionamento aí das suas asinhas, como é que tá o funcionamento aí do seu corpo. E a grande vantagem é que você trata do jeito certo, você elimina a tua dor quando você realmente trata a causa da tua dor e você para de ficar sentindo dor em outras partes. Por exemplo, eu tenho uma aluna, né, uma aluna lá do MPO. O MPO é o meu programa para eliminação de dores, que ele é focado em mulheres, tá? Que ele elimina as dores no corpo sem remédio e sem sair de casa. Esse programa eu abro vagas para ele poucas vezes ao ano. E aí, alguns meses atrás, entrou uma aluna e ela sentia exatamente muitas dores nos ombros, muitas dores nos ombros. E ela já tinha tentado fazer várias coisas. Ela tinha tentado fazer fisioterapia, ela tinha tentado fazer acupuntura, ela tinha tentado tomar injeção, ela tinha tomado remédio durante vários meses ali e ela foi levando porque ela fazia do trabalho dela, ela tinha um tipo de trabalho que fazia um movimento repetitivo. Então, a todo momento, ela tinha que fazer um movimento com o braço, movimento com o braço. E ela falava, a minha dor é no braço, né? A minha dor não é no ombro. E aí ela foi fazer um exame e descobriu ali que ela tinha uma bursite no ombro. Então, ela fez lá um ultrassom e aí veio lá o exame mostrando, tem ali uma bursite no ombro. Ok, só que todas as vezes que ela ia fazer esses tratamentos, para tentar ali eliminar a dor dela, né, que não davam certo, esses tratamentos eles eram focados apenas no ombro. Poxa, chegou lá, o problema é no ombro, ela ia lá fazer acupuntura, era feito no ombro. Ela ia lá fazer fisioterapia, fazia lá ultrassom, choquinho, calorzinho, chegava em casa, colocava gelo, tudo mais, só no ombro. Ia fazer exercício, era só no ombro. Tudo que ela ia fazer, a injeção, era no ombro. Tudo que ela ia fazer ia só no local da dor dela. Ela entrou no MPO e em 2 meses ela conseguiu eliminar a dor dela no ombro. Por quê? Preste bem atenção. Ela tinha esse problema que eu falei aqui pra vocês, do ombro dela ter essa rotação interna, esse ombro pra dentro. E hoje a gente sabe, né, tem pesquisas que mostram, pesquisas até bem recentes, que mostram que todo mundo que tem o ombro um pouquinho mais rodado pra dentro tem mais chance de ter lesão em um dos músculos ali do manguito rotador, que é um músculo, um dos 4 músculos ali. O manguito rotador é um grupo de 4 músculos que estabiliza a articulação do ombro, que segura o ombro no lugar. Então, ela tinha já essa rotação interna, ela já tinha uma tendinite no ombro, só que era uma dor leve, ela não tinha nem percebido, porque durante ali o trabalho ela achava, é por conta do movimento, então é normal. E aí isso foi diminuindo o espacinho ali, o tendão foi ficando ali mais espesso, ele foi ficando ali com menos hidratação, porque quando eu tenho uma inflamação, quando eu tenho uma tendinite, o meu tendão ele perde elasticidade. Foi só quando ela percebeu que o movimento do braço dela estava diminuído e quando ela começou a sentir dor, principalmente à noite, na hora de dormir, porque ela não tinha mais posição, que ela foi fazer o exame e descobriu a bursite. A bursite aconteceu por quê? Os tendões ali já estavam inflamados, esse ombro dela já tinha uma rotação interna que ela não sabia, e aí quando a gente melhorou ali a postura dela, esse ombro voltou para o lugar, ela ganhou espaço lá dentro da articulação do ombro, e hoje ela não sente mais dor. Então ela só conseguiu sanar essa inflamação e eliminar a dor dela quando ela fez toda essa correção da postura também. Porque quando ela focava somente ali no local da dor, essa dor continuava, né? Fica aquela dor que vai e volta. Incomodava para colocar o cinto do carro, ela falou que incomodava no trabalho, que ela tinha que fazer um movimento de levantar o braço para cima, dormir em cima do ombro. Então vão acontecendo essas dificuldades e veja, uma patologia foi levando a outra, tudo por quê? Da posição do ombro, que já era mais para dentro, do movimento repetitivo que ela fazia o tempo inteiro.
foi inflamando o tendão, ele foi diminuindo o espaço e foi pressionando a bursa, e aí a dor veio com tudo e o movimento havia ficado limitado nesse momento. Então, eu não posso só tratar o meu local da dor e excluir toda essa parte postural. Não, exatamente porque o nosso corpo ele é integrado, ele não é um monte de pedaços separado. Não, nosso corpo é um todo. Então, os ligamentos, a musculatura, os tendões, elas vão influenciar ali em toda a parte do corpo. E o que acontece se eu não trato do jeito certo? Se eu excluo ali esse cuidado com a minha postura, se eu não sei que essa melhora da minha postura pode ajudar ali a tratar, a eliminar a minha dor no ombro. Eu posso ter sobrecarga em outras partes. Então, começa a dor no ombro, a dor começa a pegar o braço. Daqui a pouco, o cotovelo começa a sentir dor também. Daqui a pouco, o cotovelo está sobrecarregado, vai sentindo dor no punho. Aí, por conta da dor do ombro, os músculos que estão aqui próximos do pescoço ficam com aquele nozinho, com aquela tensão. Sabe quando você coloca a mão aqui, você dá uma apertadinha, você sente que tá tudo duro, tá tudo travado ali? Então, isso pode acontecer também por conta dessa adaptação que acontece ali na postura. E isso, gente, não tem idade. Falei aqui para vocês que tem algumas alterações, por exemplo, a escoliose, que ela é mais comum, sim, nas adolescentes, né, em crianças, que é quando a gente mais, quando você tá vendo uma criança crescer ali, você fica mais em cima dela ali, e aí você vai percebendo ali que a coluna tá meio tortinha, ou às vezes vai fazendo uma atividade física, o professor fala, alguém repara e comenta com você. Só que embora eu consiga mudar bastante da estrutura óssea do meu corpo, mulheres até 1, 2 anos depois que parou de menstruar, acontecem também uma segunda fase ali, a partir dos 50 anos, onde a minha postura vai sendo modificada por conta dos desgastes naturais que acontecem no corpo. Então, as artroses, as artrites, as osteoporoses. Repara aí que você tá ficando um pouquinho menor. Já reparou que você tá ficando um pouquinho mais baixinha, sua mãe tá um pouquinho mais baixinha do que ela era antes, sua avó tá ficando um pouquinho mais baixinha? Tenta lembrar disso. Isso acontece por conta da diminuição ali do espaço da minha articulação. Então, quando eu diminuo o espaço ali da minha articulação, eu tenho uma mudança grande que acontece ali no meu osso, que acontece ali na minha estrutura. E eu preciso, nessa fase da vida, cuidar muito mais da minha postura, porque nesses casos isso pode acabar virando uma deformidade. E o que é uma deformidade? É quando essa alteração ela tá tão latente ali, essa alteração tá tão grande, que ela pode gerar uma sobrecarga maior nas outras partes do corpo. Por isso que é bastante comum mulheres que têm uma artrose no joelho, por exemplo, começar a andar mais tortinha, começar a pegar o quadril, aí sente que uma perna tá mais compridinha que a outra, a coluna vai ficando mais entortadinha para o lado, ou então vai ficando até com mais cifose, né? Vai aumentando ali, a coluna vai ficando um pouquinho mais corcunda, acontece exatamente por isso. Por isso que nessa fase, a partir dos 50 anos, é o melhor momento para eu começar a cuidar bastante da minha postura e fazer movimentos terapêuticos que sejam específicos para tratar da postura. Não somente fazer atividade física, né? Não é só isso. Eu preciso fazer movimentos que sejam específicos para que eu consiga melhorar a minha postura. Porque mesmo que você tenha 60, 70 anos, ou mesmo que você faça alguma função no seu dia a dia, que você faça um movimento repetitivo, ou que fique sentada muitas horas, que trabalhe na frente do computador, mesmo assim é importante que você faça. Veja só, quando você fica na frente do seu computador, você acaba usando mais um lado só, você usa o mouse, o outro lado você usa um pouco mais o teclado, a postura você sempre acaba usando um lado mais do que o outro, é igual escrever, a gente escreve de um lado, quando a gente para em pé, a gente joga o peso numa perna só, né? A gente vai usando no nosso dia a dia mais um pouco de movimento de um lado do nosso corpo do que do outro lado do nosso corpo, a gente nunca usa tudo igualzinho, então isso também vai gerando algumas sobrecargas ali ao longo do tempo. E aí eu posso acabar gerando uma patologia em outro lugar, nessas dores que caminham, que migram de lugar por conta dessa falta, dessa consciência, dessa correção da nossa postura.
E aí, o que eu vejo é que tem muitas mulheres que até tentam fazer, né? Até tentam fazer alguma coisa para tentar melhorar a postura, mas elas cometem aí basicamente 3 erros principais. Um deles é usar aqueles corretores posturais comprados em farmácia. Já viu em revistinha? Eu já vi em farmácia, já vi gente vendendo isso, que são aqueles corretores posturais que parece um X ali que cruza nas costas. E por que que eles são ruins, né? Ou até aquelas cintas que prometem corrigir a sua postura, por que que aquilo é ruim? O que o nosso corpo precisa, ali a nossa musculatura, ela precisa da sustentação para que os nossos ossos, que é o que acaba sofrendo mais quando a gente tem uma alteração postural ou quando a gente tem alguma patologia degenerativa, acontecem mais essas alterações nos nossos ossos. O que dá suporte para os nossos ossos é sempre a nossa musculatura. Se eu coloco algum estímulo externo ali no meu corpo para tentar corrigir, o meu corpo, ele é um folgadinho. Então, o que que ele quer fazer? O que é mais fácil para ele. A partir do momento que eu vou lá e coloco um corretor postural ou coloco uma cinta para tentar melhorar a minha dor nas costas, a minha musculatura automaticamente, ela faz assim, ó. Ela relaxa. Ela relaxa totalmente. E aí ela para de fazer a função dela, que é de dar sustentação. Então pode até parecer que no começo, quando você coloca ali, que você se sente mais alinhada, que você sente ali um alívio, mas a sua musculatura está toda se apoiando, os seus ossos estão todos se apoiando ali naquele corretor postural. Então não é indicado usar esses corretores posturais que não foram desenvolvidos para você. É diferente do caso, por exemplo, de uma escoliose, que aí tá lá uma menina, tá crescendo. Normalmente acontece mais nas mulheres, tá? Acontecem nos meninos também, mas a gente fala aqui com o público feminino. E esse tipo de corretor postural, né, que são aqueles coletes próprios para escoliose, eles têm o objetivo ali de tentar alinhar a postura, mas ele foi desenvolvido para o corpo daquela pessoa. Não são aqueles coletes em X, não é aquele que você puxa aqui, coloca que tem um velcro aqui no ombro e que faz assim, que empurra o peito para fora e junta as asinhas lá atrás. Isso aqui é terrível para sua postura. Terrível. A pior postura que você pode fazer é essa. Porque às vezes a gente pensa, tem que corrigir a postura, então a gente faz o quê? É peito para fora, barriga para dentro e junta as asinhas lá atrás. Não. Lembra que eu falei aqui no começo da live? Se você tem uma postura que você junta lá atrás as suas asinhas e coloca o peito para fora, eu estou automaticamente aumentando aqui a minha curvatura da lombar, então estou aumentando a sobrecarga na minha coluna lombar e eu estou cavando a linha do sutiã ali, a linha do top, eu estou cavando ela para dentro, é como se tivesse um pé ali, sabe aquela expressão pé na porta? É como se tivesse ali empurrando o pé na porta ali para frente para eu tentar abrir isso daqui. E isso não ajuda, porque aí eu começo a inverter a curvatura da minha coluna. E lembra que a coluna torácica, o meio das costas, tem que ter a cifose? Se eu vou forçar a minha coluna para ela ficar assim, ela vai inverter a curvatura, isso é ali horrível, porque a minha coluna ela não foi feita para ter esse tipo de movimento. Ela não foi feita para ficar em extensão o tempo inteiro. Eu preciso incentivar o movimento da minha coluna? Preciso. Só que se eu ficar assim durante 2, 3, 4 horas o dia inteiro, tem mulher que passa aí com esses corretores posturais usando durante o dia inteiro, esperando um milagre ali da correção da postura, é muito pior, porque quando você tira, é igual quando você já fez um pudim, aqueles pudins de leite, aquele pudim gostoso de padaria, você faz aquela receita, você segue direitinho, mas na hora que você tira da forma, ele faz assim, ó, espalha inteirinho. Então, é tipo um pudim que deu errado. A forma tá ali segurando. Então tá lindo, né? Você olha ali e você fala, nossa, esse pudim aqui tá maravilhoso. Na hora que você desenforma, ele vai ali, vaza pra tudo quanto é lado. Por quê? A forma do pudim era esse corretor postural. Na hora que você tirou, ele não tem sustentação ali. Ele não consegue segurar o corpo. Então, a musculatura vai ficando mais molinha, vai ficando com mais flacidez. E isso, ao longo do tempo, o corpo começa a não trabalhar mais ao seu favor, porque ele começa a perder esses estímulos de contração e relaxamento, porque ele fica o tempo inteiro ali relaxado, tá?
Uma outra coisa, tem algumas mulheres que fazem exercícios só pensando, preciso fortalecer então. Ué, a Vanessa falou aqui que eu preciso fortalecer, então vou só fortalecer as minhas costas, ok? Só que pensa, se você já tá com a musculatura toda dolorida, se você tá com a musculatura ali toda contraída, retraída, com tensão, quanto mais eu fizer exercício de força ali nas minhas costas, mais eu vou sentir dor, mais eu vou ter aquelas contraturas, aquela coluna travada ao longo do tempo. Então, o correto também não é só ficar fazendo fortalecimento, tá? O corpo não precisa somente de fortalecimento, assim como ele não precisa somente de alongamento. Uma coluna que ela tem ali uma curva muito grande, né? Uma hiperlordose lá, um bumbum empinado lá para trás, tá tudo retraído lá atrás, então eu não vou fazer muita força. Só que a parte da frente tá totalmente ali esticada, tá totalmente alongada. Então eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso fortalecer o que está fraco, o que está alongado demais, e eu preciso também alongar ali, ganhar elasticidade no que está muito contraído, no que está muito forte, no que está muito inibido. E eu preciso trabalhar para que todas as minhas articulações tenham movimento. Porque se eu não tenho uma coisa chamada mobilidade, se eu não consigo ali que os meus ossos deslizem direitinho, eu não tenho lubrificação na minha articulação. Eu não consigo fazer os movimentos básicos, vou ficando limitada na minha postura, fico limitada nos meus movimentos do dia a dia, porque toda vez que você faz, você sente dor. Mas dá para melhorar? Sim. Mesmo que você tenha qualquer uma dessas alterações posturais, mesmo uma mais severa, como uma escoliose, mesmo que você tenha uma hiperlordose, mesmo que você tenha ali um ombro rodado para dentro, mesmo que você tenha ali uma hipercifose, aquela coluna mais corcunda, é possível sim, independente da tua idade, eliminar a tua dor, tá bom? Por onde você começa? Ó, primeira coisa, a gente tem que ter consciência do nosso corpo. Então, eu convido você agora para fazer uma análise bem rapidinha aí do teu corpo. Se você puder, fica em pé, de frente, de lado, na realidade, para um espelho, para você observar o seu corpo. A melhor maneira da gente olhar para nossa postura é de lado, na frente de um espelho. Se você puder, fica em pé, de ladinho, de frente, de lado aí para o seu espelho, porque daí você consegue observar o seu corpo do jeito que eu tô falando aqui. Aí você vai pegar e você vai olhar aí se você tem o lóbulo da orelha, então aqui é a partezinha que a gente coloca o brinco, se ela está alinhada com o seu ombro. Então, quando você fica em pé, se você tem esse ombro que é mais rodado aqui para dentro, que ele passa da linha aqui do lóbulo da orelha, aí você já sabe que você já tem um encurtamento importante aqui, ó, nos músculos da frente do seu peito, que estão puxando o seu ombro para dentro. E se você tem dor no ombro, se você tem dor no pescoço, se você tem dor lá no meio das costas, observa isso. Por quê? Esse ombro, ele precisa estar na linha aqui do lóbulo da minha orelha. Ele não pode estar para trás também, porque se ele está para trás, também não é interessante, que daí essa parte está muito alongada, essa parte do peito, só que a minha coluna está toda contraída. Então, eu preciso estar alinhada. Primeira coisa é observar o seu corpo. Como você pode se observar também, é deitada, de barriga para cima. Percebe ali na hora que você deita, como que fica a posição da tua cabeça, por exemplo. Se você está deitada de barriga para cima e seu queixo está assim, ó, como se você estivesse sendo puxada por uma gravata, significa que a cabeça está muito anteriorizada, está com esse pescoço de pato. Isso pode ali espremer os discos vertebrais, causar degeneração, causar dor de cabeça, dor no pescoço, que desce para os ombros. Outra coisa, posição da coluna, né? A nossa coluna, ela tem as curvaturas, então você precisa sentir na hora que você se deita no chão, você precisa sentir as suas curvas ali. Então você vai sentir que o ossinho do seu bumbum, bem no meio do seu bumbum, o osso do sacro, ele fica totalmente encostado ali no chão. Se você sobe um pouco mais, você vai ver que tem um espacinho ali na sua coluna lombar. Por quê? Tem que ter essa lordose, é natural. Já quando você sobe um pouco mais, ali na linha do top, na linha do sutiã, você vai perceber que você tem ali uma parte que encosta, porque ela tem uma curvatura para fora. E já no seu pescoço tem uma curva para dentro. Então, mesmo que eu queira,
não consigo encostar o meu pescoço porque ele tem ali uma lordose que é natural. Então, observa o seu corpo. Todas as vezes que você se deita, quando você está em pé, quando você está sentada, existem ali alguns ajustes que podem ser feitos para que você consiga desenvolver essa conscientização, que ela é muito importante. Porque ela, além de te ajudar na sua eliminação de dores, ela também previne dores novas no seu corpo. E aí, eu quero que você, então, faça essa análise, tá? Se você quiser, tira uma foto aí do teu corpo, tira uma foto de ladinho, percebe, se for difícil de você olhar, pede para alguém filmar você de lado, tá? Hoje a gente tem o celular, que a gente consegue fazer isso, e aí você começa a observar mais como que tá o seu corpo. E aí, se você identificou, por exemplo, que você deitou lá no chão e a sua cabeça tá muito assim para frente, ou até se você não precisou nem fazer o teste, mas você já sabe que a sua cabeça é mais anteriorizada assim, eu vou te ensinar aqui uma dica de um movimento que ele é muito simples e que vai começar a te ajudar para que você ganhe essa consciência, para você sentir ali como que deveria ser o pescoço ideal, a posição da cabeça ideal. Então você vai colocar suas duas mãos cruzadas atrás aqui da tua cabeça e vai deixar o seu cotovelo aberto, como se fosse uma posição de abdominal, sabe? E aí você vai empurrar o seu queixo para trás, pensando em empurrar essa mão, tá? Vou fazer de ladinho aqui. Então, você vai posicionar aqui, ó, e vai fazer uma força para trás aqui com a sua cabeça. E aí você vai segurar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, aqui, ó, eu relaxo devagarinho, relaxei. Você pode fazer isso umas 3 vezes, tá? Para você ganhar essa consciência dessa cabeça que tá assim, para você tentar trazer ela para trás, para você sentir ali, ganhar um pouquinho mais de espaço ali, ganhar um pouco mais de consciência no seu corpo, para que você consiga dar esses primeiros passos rumo ao seu alívio das dores, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também, para você que percebeu, que eu vi que tem gente aqui que percebeu bastante, é da coluna cifose, né, da coluna lá corcundinha, e também do ombro rodado para dentro. Esse movimento aqui vai te ajudar tanto se você tem o ombro para dentro, quanto se você tem essa coluna com cifose, tá? Então, um movimento muito simples que você pode fazer é colocar o braço assim, ó, a 90 graus, dobradinho, pegar e colocar lá na parede, e aí girar o corpo para frente. Nessa posição aqui, ó, de deixar o braço aqui, ele vai um pouco para trás, você vai sentir alongar toda essa parte aqui do seu braço, essa região aqui do peitoral. Porque quando eu tô com o ombro muito rodado aqui para dentro, esse músculo do peitoral, ele tá muito curto. Então eu tenho que alongar aqui. E isso aqui você pode fazer todo dia. Pode manter 30 segundos, 1 minutinho, e aí depois pode fazer do outro lado, pode fazer em pé também, tá? Lembra sempre de fazer os dois lados. E aí alonga aqui para sentir um estímulo aqui para aliviar um pouco dessa dor que você está sentindo. Ok? Outra dica também é do movimento lá da escápula. Lembra que eu falei que a escápula pode ser uma das grandes responsáveis aí a causa da dor, tanto no pescoço, quanto no ombro, quanto lá no meio das costas? Então, se ela tá presa, se ela não tá trabalhando direitinho, ela vai causar sobrecarga e ficam aqueles nozinhos de tensão, que até quando você aperta aquele nozinho é dolorido, às vezes a dor até irradia pra cabeça, desce pro braço. Então, vamos testar aqui para você ver como que tá funcionando o movimento da sua escápula, da sua asinha. Você vai encostar lá atrás numa parede e vai deixar os seus braços para cima. E aí você pode fazer tanto de frente para a parede quanto de costas para a parede. Você vai fazer o movimento de subir um braço aqui, ó. Ele vai ficar mais comprido que o outro, volta e encaixa. O movimento ele vem daqui, ó. Ele sobe e ele encaixa, tá? Faz sobe e encaixa. Sobe e encaixa. Se esse movimento aqui, ele estiver muito curto, o movimento de mover lá atrás as asinhas, já é um grande sinal aí de que ela tá grudada lá no meio das costas, que acontece isso. A escápula,
ela não tem uma articulação assim muito grande, igual um encaixe aqui que a gente tem do ombro, ou que a gente tem ali do nosso quadril, ela não tem onde se encaixar. Ela fica segurada ali, até o ombro também é parecido com a escápula, né? Que ele tem bastante tendão para segurar ela aqui, porque o encaixe não é tão profundo igual ao do quadril. Agora lá na escápula não, ela fica apoiada lá nas costas, é como se fosse dois triângulos ali, encostados nas costas, e ela fica presa pelos tendões, que são as pontas dos músculos, pelos ligamentos, ela fica ali. Então, tudo que a gente faz, que a gente tensiona essa musculatura que está em volta, ela automaticamente se inibe e ela gruda mesmo. E aí eu tenho que restaurar para ganhar esse movimento da escápula. Existem vários movimentos que eu preciso fazer, tá? Movimentos terapêuticos, para que eu consiga ter esses movimentos de volta e para que eu consiga eliminar a dor. Mas esse daqui é um primeiro passo. Então, só com esses movimentos aqui, você já vai conseguir dar esse primeiro passo para você ter um alívio. Mas é importante saber que essas dores que você sente, elas têm tratamento. É possível eliminar, mesmo que essas causas posturais aí, mesmo que você já esteja com mais de 50 anos, ou mesmo que você faça esforço repetitivo ou passe muito tempo numa postura que não é a mais ideal, é possível corrigir também, tá bom? Bom, mulher, comenta aqui pra mim se essa live aqui te ajudou, se ela fez sentido pra você, e se fez, clica aqui no compartilhar e manda pra aquela amiga que vive sentindo dores no corpo. E eu vejo você no nosso próximo episódio. Um beijo, até mais!